Eu acho que eu nunca conheci alguém que fosse 100% saudável na mente. Todos nós temos traumas. Alguns têm e não sabe, outros têm e sabe. Essa é a principal diferença. O que eu mais acho interessante é que cada pessoa reage de uma forma diferente, às vezes até com o mesmo trauma. Por exemplo, dois filhos que são criados na mesma casa, têm a mesma criação, mas têm personalidades diferentes, entendem as situações da vida de forma diferente, eles vão ter reações diferentes. Mesmo que eles tenham vivido na mesma casa, tenham tido os mesmos pais, tenham passado pelas mesmas frustrações, pelas mesmas dificuldades, eles vão ser diferentes. E eles vão ser diferentes, eles vão interpretar aquela situação de forma diferente e eles vão ter trauma ou não por causa daquela situação. Às vezes um vai ter e o outro não, às vezes os dois vão ter e aquela a reação deles com esse trauma vai ser diferente. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, vamos supor que existe a Marinha. A Marinha, ela sofreu com rejeição durante toda a vida dela. Ela sempre foi uma pessoa que teve muita dificuldade com os relacionamentos, sempre se sentiu rejeitada pelos amigos, pelos pais, pelas pessoas que ela se relacionou de forma amorosa. Então, o que aconteceu com a Marinha? Ela foi crescendo, 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 crescendo. Quando chegou ali na fase adulta, ela pensou, gente, eu preciso encontrar, inconscientemente a gente pensa isso, eu preciso encontrar uma forma de parar de ser rejeitada. O que ela decidiu? Eu vou me anular, eu vou assim sumir, eu vou ser invisível, eu vou vestir a roupa mais básica que eu tiver, porque eu quero passar super despercebida em todos os lugares, porque fazendo assim eu não vou ser rejeitada. E essa é a forma que a Maria encontrou para enfrentar a rejeição. Com o mesmo problema, nós temos a Laura. A Laura também enfrentou problemas de rejeição durante toda a fase adolescente dela, na vida adulta, teve problemas e ela sempre se sentiu rejeitada. Só que o que acontece com a Laura? Ao contrário da Maria, que se anula, que se faz de invisível, que quer ser sempre básica para passar despercebida, a Laura, ela começou a se vestir cada vez melhor. Ela começou a sempre estar maquiada. Ela começou a sempre falar melhor. Para quê? Para ela não ser rejeitada. Ela se cobra muito, ela é extremamente perfeccionista, porque ela foi tão rejeitada que ela pensou, se eu subir o nível, eu não vou ser rejeitada mais. E são tantas situações, são tantos tipos de traumas, são tantas coisas que acontecem na nossa vida que eu não consigo entender porque se fala tão pouco nesse assunto. Por que se fala tão pouco em saúde mental? Por que quando alguém vai desabafar com outra pessoa, a pessoa fala, isso é bobeira? Sendo que são situações que machucaram aquela pessoa, que marcaram a vida daquela pessoa. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, Suzana, eu tenho um trauma de infância que ele não tem nada a ver. Tipo assim, eu me sinto triste pelo que aconteceu, mas a pessoa que fez aquilo, ela fazia pro meu bem. Era uma situação que era para o meu bem, mas a minha forma de ser criança e de interpretar aquela situação me fazia ver aquilo como algo ruim. E sabe, gente, isso acontece muito. Você já parou para pensar que às vezes a forma que, por exemplo, nós somos educados pelos nossos pais reflete pela forma que eles foram educados? Às vezes o seu pai ou a sua mãe, por ter tido amor, né, na criação deles, vai te criar também de forma amorosa. Mas você já parou para pensar que às vezes na criação deles faltou amor? E aí eles não sabem te amar? Eles estão aprendendo a ser pais? No meio cristão é onde eu acho que mais precisa se falar sobre o emocional. Principalmente levando em consideração que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo precisa estar alinhado para a gente ter um bom relacionamento com Deus. Se eu sou uma pessoa que eu não tô bem mentalmente e tô cheia de traumas, tô cheia de coisas aqui na minha cabeça que eu não consigo entender, hormônios desequilibrados, sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me relacionar com Deus. E graças a Deus, no meio cristão têm sido levantados vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas. E isso é muito importante, porque traumas serão tratados à luz da Bíblia. E tem muitos versículos que falam sobre as questões emocionais, né? Por exemplo, Filipenses 4, de 6 a 7 é super conhecido.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E Deus é tão preocupado com as coisas que a gente pensa, que olha esses 2 versículos aqui. Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2 e Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, puro, amável, nisso pensem. Eu tive as minhas próprias experiências com psicólogo, com terapeuta, eu já fui nos dois, eu já fui lá tratar coisas assim que eu imaginava que em uma conversa com um amigo ia se resolver. Eu pensava assim, eu vou conversar aqui com alguém, a pessoa vai me dar o conselho e pronto, vai ficar resolvido. Mas não ficou resolvido. E eu tive que procurar uma ajuda profissional para resolver aquilo. Inclusive durante a minha carreira, viu, gente? Trabalhando ali, empreendendo, eu tive que procurar ajuda. Porque tinha alguns medos que me travavam, tinha algumas questões que me travavam por causa de traumas. Por causa de, passei por isso e foi assim. Toda vez que aquilo acontecia, eu pensava que ia ser do mesmo jeito. Então, procurar um profissional é muito importante. Tenha amigos, converse com seus amigos, é importante. Ore, é importante você orar. Mas quando você tiver com problemas na sua mente, procure também um profissional que entende da sua mente. Ele estudou para aquilo. Ele tem experiência naquilo. Eu fico olhando assim, pensando, cara, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. A gente gasta dinheiro com roupa para se sentir bem. A gente gasta dinheiro com lazer para se sentir bem. A gente compra o livro que a gente quer comprar. A gente gasta dinheiro pagando para ir na prova de corrida que a gente quer ir. Mas não tem dinheiro para fazer terapia? É como no vídeo anterior que eu falei para vocês sobre oração. A gente não deixa de orar porque não sabe os benefícios da oração. A gente sabe. Só que a gente ainda não entendeu o quanto aquilo é importante. E na saúde mental eu sinto muito isso também. Inclusive eu vejo profissionais que estudam a área e eles não fazem terapia. Eles não estão bebendo do próprio remédio que eles querem oferecer para as outras pessoas. Se você é profissional de terapia, de psicologia, vai fazer terapia também. Que a gente observa. A gente observa a saúde mental do nosso terapeuta. Menina, mas você fez um vídeo para me falar que eu tenho que ter saúde mental? Que eu tenho que ir para terapia? Fiz. Fiz um vídeo por isso, gente. Por quê? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A gente vê toda hora falando que ansiedade, depressão tem aumentado, burnout tem aumentado, que as pessoas estão com estafa mental, mas as pessoas não estão fazendo nada. Nada para resolver. Não vai num profissional resolver. Não vai na igreja para orar, para resolver. Não procura assim a raiz do problema. Algumas vezes você vai estar passando por situações difíceis, você vai orar, vai ficar tudo bem. Mas tem vezes que você vai precisar de um remédio, de um médico, de um acompanhamento, de um aconselhamento, de uma consultoria, de alguém ali próximo de você. Só que, tipo assim, parece que tá todo mundo parado. Tá acontecendo tudo e ninguém tá fazendo nada. Na minha carreira mesmo, teve um tempo que eu fiquei muito cansada do meu trabalho, muito cansada da minha rotina. Eu tava dormindo pouco. Eu vou falar pra vocês que eu não tive um burnout por pouco. Porque eu tenho curiosidade de aprender essas coisas. Que eu tenho curiosidade de pegar um livro e falar, eu vou ler sobre isso aqui. Nossa, eu tô sentindo a minha mente muito cansada. Vou procurar ali um conteúdo no YouTube sobre isso e tentar entender o que tá acontecendo. Então, quando eu comecei a perceber, eu pensei, cara, eu preciso reestabelecer minhas prioridades. Essas coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. E aí, quando eu reestabeleci minhas prioridades, eu comecei a dizer não para algumas coisas. Isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui também não vou fazer mais, isso aqui também não vou fazer mais, até eu melhorar. Ou talvez nunca mais. E aí foi que eu fui melhorando, gente. Mas se a gente não parar para se questionar, para se avaliar, para orar, para se entender, o que vai ser de cada um de nós? Nós temos que entender o porquê nós fazemos o que nós fazemos, porquê nós queremos ser essa pessoa que a gente está buscando ser. Por que a nossa vida vive nesses ciclos repetitivos e a gente atrai os mesmos tipos de problema e confia em pessoas erradas?
Tudo isso você pode aprender, você pode melhorar. Tem muitos livros sobre inteligência mental, tem inteligência positiva. Tem um do Thiago Brunet que eu gosto muito, de relacionamento, com a capa laranjada. Que livro é ótimo, leiam. Chama Especialista em Pessoas, o livro do Thiago Brunet. Leiam mais sobre o assunto. Augusto Cury, né? Tem vários livros. Vai ler. Vai abrir seu coração com as pessoas certas, vai procurar ajuda, mas não se abandone. Se você não tá bem, se todos os dias você fica triste sem motivo, se você sente ansiedade, procura ajuda. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você é cristão, você não pode sentir isso. Você é cristão, hora que vai passar. Às vezes tem coisas que Deus vai resolver na oração, tem coisas que Deus vai resolver no remédio. Tem coisas que Deus vai resolver lá no consultório do médico. Tem coisas que Deus vai resolver com cirurgia, quando é uma coisa física, né? Ele deixou os profissionais aí. E se ele deixou, é porque a gente pode usar.